Gênesis 2, a partir do versículo 4. Esta é a gênese dos céus e da terra, quando foram criados, quando o Senhor Deus os criou. Não havia ainda nenhuma planta do campo na terra, pois ainda nenhuma erva do campo havia brotado. Porque o Senhor Deus não fizera chover sobre a terra, e também não havia homem para lavrar o solo. Mas uma neblina subia da terra e regava toda a superfície do solo. Verso 7. Então formou o Senhor Deus ao homem do pó da terra, e lhe sobrou nas narinas o fôlego de vida, e o homem passou a ser alma vivente. E plantou o Senhor Deus um jardim no Éden, na direção do oriente, e pôs nele o homem que havia formado. Do solo fez o Senhor Deus brotar toda sorte de árvores agradáveis à vista e boas para alimento, e também a árvore da vida no meio do jardim, e a árvore do conhecimento do bem e do mal. Verso 10. E saía um rio do Éden para regar o jardim, e dali se dividia, repartindo-se em 4 braços. O primeiro chama-se Pison, é o que rodeia a terra de Avilá, onde há ouro. O ouro dessa terra é bom. Também se encontram lá o bidélio e a pedra de ônix. O segundo rio chama-se Gion, é o que circunda a terra de Cush. O nome do terceiro rio é Tigre, é o que corre pelo oriente da Síria, e o quarto é o Eufrates. Vamos ler até o 17, mas eu não vou cobrir esses 3 versículos aqui hoje não. Mas vamos ler para não ficar incompleta a leitura. Tomou, pois, o Senhor Deus ao homem e o colocou no jardim do Éden para o cultivar e guardar. E o Senhor Deus lhe deu esta ordem: de toda a árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Até aí, mas versículos 15 a 17 não pretendo explorar hoje, vai ser numa outra oportunidade. O tema dessa mensagem, como eu disse, é o jardim do Éden. Para aqueles que nos visitam ou esqueceram, vocês sabem que nós estamos pregando, eu estou pregando em Gênesis, vou pregar do capítulo 1 até o capítulo 3. Gênesis é muito importante para nós, para a história da redenção, e a gente está considerando essa passagem. Eu vou pregar só até o capítulo 3. E na nossa passagem, a gente entra numa nova sessão de Gênesis. Tudo que eu preguei até agora, tem 1 ano que eu estou pregando, eu preguei os 7 dias da criação. A partir de agora, capítulo 2, versículo 4, a gente entra numa nova estrutura do texto. Talvez você não sabia, mas a estrutura de Gênesis é a estrutura das gerações. Gênesis conta a história de 10 toledotes. Essa é a palavra hebraica que aparece aqui, como Gênesis, no versículo 4. 10 gerações. Cada uma delas corresponde a uma iniciativa divina na história da salvação. Então aparece em Gênesis assim: essa é a história, como a gente leu aqui, dos céus e da terra. Mais para frente vai dizer assim: essa é a geração de Adão. Mais para frente vai dizer assim: essa é a geração de Noé. Depois, essa é a geração dos filhos de Noé. Depois, essa é a geração de Sem. Depois, essa é a geração de Isaac. Depois de Esaú. E, finalmente, de Jacó, no capítulo 37. Gênesis é como se fosse uma investigação das gerações das quais descende o povo de Israel. Então, essa é a estrutura da passagem. E aqui a gente entra na primeira geração. Esta é a gênese do céu e da terra. A ideia aqui, irmãos, é falar não mais como que Deus fez o universo, mas agora ele vai falar o que o universo fez, o que veio do universo. Não é como o universo foi gerado, mas é o que o universo está gerando. Então é um assunto novo. Às vezes a gente lê Gênesis 1 e 2 e parece que a gente está lendo a mesma coisa. Capítulo 1 acabou de falar como é que Deus criou, o capítulo 2 começa a falar como é que Deus criou de novo. E você fala, ué, como é que... É por causa disso. É porque agora ele está querendo explicar para a gente essa primeira geração. A primeira geração do universo. Com base nessa passagem, eu quero apresentar 2 ou 3 verdades sobre o Jardim do Éden. A primeira delas: o Jardim do Éden é onde Deus e o ser humano trabalhavam em parceria. E aqui você já entendeu que esse é o propósito de Deus para você e para mim. O Jardim do Éden é onde Deus e o ser humano trabalhavam em parceria. Você está com a sua Bíblia aberta ainda? Fica com ela, a gente vai ver o texto e depois eu vou aplicar. Primeiro, o versículo 5 é um problema. Olhe, por favor, para o verso 5. O versículo 5 vai mostrar para nós uma ausência, uma falta, uma situação de algo que não está completo. Não havia ainda nenhuma planta do campo na terra, pois ainda não havia nenhuma erva do campo
que brotou, porque o Senhor Deus não fizera chover, e também não havia homem para lavrar o solo. Então, o campo não tem planta, não tem erva. É como se fosse um deserto. Por dois motivos. O Senhor não fez chover, e mesmo que ele tivesse feito chover, tinha um outro problema. Não havia homem para lavrar a terra. O versículo 6 conta então que Deus adotou uma medida provisória lá, ele preparou o terreno, ele fez com que subisse uma neblina que subia da terra e regava a superfície do solo, para não se tornar um deserto completo. Mas a terra ainda não tinha dado a sua erva, nada tinha brotado ainda. Aí o que a gente tem? A gente tem o propósito inicial de Deus de incluir a raça humana na sua obra como participante. Veja, quem criou foi Deus. E Deus podia fazer com que a terra brotasse a sua erva sozinha. Mas Deus definiu, na sua soberania, que o ser humano seria um participante da sua obra com ele. Então seria necessário que Deus enviasse a chuva, e esse é papel de Deus, mas seria papel dos homens trabalhar a terra, transformando ela naquilo que é capaz de sustentar a vida. E Deus então forneceria a chuva. Então, meus irmãos, Deus quer que você não seja só um beneficiário da obra dele. Ele não colocou o homem no jardim só para o homem aproveitar do jardim, mas também para o homem cuidar do jardim. E desde o começo a Bíblia está ensinando para nós, portanto, que o propósito da criação do ser humano é ser um parceiro de Deus no seu trabalho. Não somente um participante. Aliás, não somente um beneficiário, mas um participante. Irmãos, nós fomos criados para participar. Eu quero dar um exemplo que é bem bobo, mas ajuda a gente. Eu comecei a trabalhar, irmãos, bem cedo. Com 13 anos eu tive meu primeiro emprego e desde lá nunca mais parei. Então eu tinha 13 anos. E eram, claro, trabalhos menores, trabalhos de meio período, trabalhos temporários e assim por diante. Mas eu fui criado, e os irmãos, já contei isso aqui na igreja algumas vezes, a minha história de vida foi criada apenas pela minha mãe. Meu pai nos abandonou. E a vida era muito difícil. É muito difícil para quem é mãe solo. Você sabe disso. E o meu pai nos abandonou, a gente lutou, era minha mãe e eu contra o mundo. E o sonho da minha mãe era comprar a casinha própria dela. Nós morávamos na casa dos meus avós. E aí minha mãe queria ter a casinha própria dela. E, evidentemente, não tinha condições, né? Era um sonho que parecia muito distante. Mas, com muita luta, com muito sacrifício, correndo atrás, finalmente minha mãe conseguiu comprar a sua casinha. Só tinha um problema. A minha mãe comprou a casa, na época eu tinha meus 14 anos, a gente se mudou para casa, e quando a gente se mudou para lá, não tinha nada lá. Na casa tinha um colchão de casal onde dormíamos os três, minha mãe, meu irmão, que na época tinha uns 7, 8 anos, e eu, que na época tinha uns 14, 15, tinha uma geladeirinha pequena e uma televisão, irmãos, que você tinha que ligar ela, era assim, tinha um plug lá que você puxava ela, você puxava e ele fazia assim, pum. O famoso bombrilzinho na antena em cima da TV, que era uma caixa, né? E aí a gente podia ir fazer café, passear com a cachorra, porque demorava para a imagem aparecer. Depois de um tempo, quando a imagem apareceu, ela aparecia só de uma parte para baixo, então não via o rosto de ninguém. Via a gravata do apresentador do jornal, mas o rosto não dava para ver. E essa era a nossa vida, não tinha armário, a gente deixava as compras lá em cima de algumas cadeiras. Só que eu tinha 14 anos, e eu já trabalhava. E aí eu fiz um combinado com a minha mãe, o combinado era o seguinte: mãe, a senhora vai cuidar das despesas da casa, e eu, com o meu trabalho, vou mobiliar. E devagarzinho, porque eu ganhava meio salário mínimo, mas o que eu ganhava, eu ia comprando as coisas para casa. Então, daqui a pouco eu comprei um fogão melhor, e depois um micro-ondas, e depois uma geladeira melhor, e depois a gente colocou armário lá, e depois eu comprei um outro colchão, e aí eu passei a ter meu próprio colchão. Note que não era cama. Sabe onde que eu fui ter cama? Eu fui ter cama de verdade aqui em Campinas. E aí eu tive meu próprio colchão. E aí minha mãe tinha o colchão dela com meu irmão, eu tinha o meu. E para nós isso foi uma grande conquista. Devagar, a gente mobiliou a casa inteira. Começamos a fazer plano de reforma, e foi na época que Deus me chamou para o seminário, o plano foi interrompido, eu fui para o seminário, de lá eu vim para cá. Mas até hoje, quando eu vou a Uberaba, eu tenho um prazer muito, muito grande de ir na casa da minha mãe. Antes da casa da minha mãe, eu morava na casa dos meus avós. E na casa do meu avô, era bom, irmãos, era bom, hein? Puxa, era muito bom.
O meu avô tem uma boa condição, ele se aposentou muito bem e tal. A casa dele era muito grande, era num lugar bem localizado em Uberaba, que é a minha cidade natal, enquanto que o lugar onde eu morava era bem longe de tudo. Na esquina da minha casa para lá era uma fazenda. Então, de vez em quando, eu saía para trabalhar de manhã e os bois estavam passeando na porta de casa. Vez ou outra, um cavalo deixava um presente lá para nós, a gente tinha que limpar. Isso é verdade. Bem, mas eu tenho muito mais prazer na casa da minha mãe do que na casa dos meus avós até hoje, por um motivo. Porque a casa da minha mãe eu tive o privilégio de participar. É diferente você ser a pessoa que simplesmente recebe e você ser a pessoa que efetivamente participa, contribui para algum benefício antes de desfrutar dele. Todo mundo já teve aquela experiência de ter o seu primeiro emprego e fazer a sua primeira compra com o seu primeiro salário. Isso é fantástico. Aquela coisa significa muito mais, porque você trabalhou, não apenas recebeu. Enquanto que, por outro lado, aqueles que apenas recebem, tendem a não valorizar o que têm. Tendem a não valorizar o que têm. Eles, muitas vezes, têm muito mais do que os outros, mas são completamente insatisfeitos o tempo todo. Ingratos. Então, por que eu estou dizendo isso? Da onde que vem esse nosso prazer de participar? Vem da nossa criação. Deus fez você para que você contribua. E não só para que você desfrute. É claro que você vai desfrutar, mas você vai desfrutar de maneira ainda mais intensa, se antes do desfrute, você participar da obra em si. Então, quando Deus me coloca, ou quando Deus cria o jardim, Deus ainda não criou aqui nos versículos 5 e 6, mas o que a Bíblia diz havia um problema, porque Deus queria que o homem fizesse parte do fruto da terra. Não era só Deus fazer chover. Deus podia fazer tudo sozinho? Certamente. Mas Deus quis envolver o homem nesse trabalho. Irmãos, é assim na nossa vida espiritual. Deixa eu te fazer uma pergunta sincera, talvez você nunca pensou nisso. Por que Deus quer que a gente ore? Por que Deus quer que a gente evangelize? Por que Deus deu dons para que a gente sirva de formas variadas na igreja? Deus não podia fazer isso sozinho? Claro que podia. Deus não podia, Ele mesmo, salvar as pessoas? É Ele que salva. Mas Ele convida a gente para ser participante desse processo. Deus podia aparecer para alguém, irmão, se materializar, dar uma visão, um sonho. A pessoa ia acordar, ia se converter e resolver o problema. Mas Deus quer que você participe disso. Por isso você evangeliza. As pessoas perguntam, se Deus é soberano, por que eu tenho que orar? Porque Deus, na sua soberania, estabeleceu os meios através dos quais Ele vai atingir os seus fins. E a oração é um desses meios. Imagine você, quando nós chegarmos na criação restaurada, na consumação da redenção, nos novos céus e na nova terra, e nós veremos pessoas lá no céu, e nós saberemos que elas estão lá em parte também, por causa da nossa contribuição. Eu lembro de ter orado por essa pessoa, e ela está aqui, ó. Cara, que legal vai ser isso. Então, o céu não vai ser só o lugar onde a gente desfruta das bênçãos. A gente vai ter a alegria da participação nelas, o que vai torná-lo ainda mais prazeroso. Outra coisa que vale a pena destacar é que o jardim precisa do homem para o seu desenvolvimento. Então veja, o ser humano deve explorar os recursos da terra, cultivar o solo, descobrir os seus tesouros enterrados, porque era o ser humano que faria isso. Então, a gente muitas vezes pensa aqui, irmãos, a gente está estudando cosmovisão no Instituto Bíblico. E lá a gente está discutindo muito essa questão. A gente normalmente pensa na Terra só como se fosse a natureza. Mas a existência humana também é um aspecto da boa criação de Deus. Então a gente é chamado por Deus para desenvolver as potencialidades na natureza e na humanidade como um todo. Nós devemos ser agentes para o benefício das coisas que Deus criou. Seja na matéria, na natureza, seja na nossa vida em comunidade também. Então, na nossa casa, nosso trabalho, nossa família, nossa igreja, Deus nos fez para sermos agentes de transformação. Para o jardim do Éden ser jardim do Éden, claro, o principal era que Deus estava lá, eu vou abordar isso já já. Mas o jardim tinha que ser cultivado. E quem ia cultivar era o ser humano sob a direção de Deus. A gente vai falar mais disso depois, mas eu vou dar um spoiler aqui, adiantar isso. Irmãos, você precisa aprender a cultivar. Cultivar seus relacionamentos, cultivar o ambiente onde você está. Cultiva.
Pastor, minha casa é um caos, eu não aguento ficar lá. Mas você não cultiva. Pastor, eu não aguento mais minha mulher. Mas você não cultiva. Se você não cultivar o relacionamento, não cultivar o lar, não cultivar a igreja, evidentemente não vai melhorar, não vai florescer. É necessário cultivo primeiro. Então, ouça bem isso, por favor. Na história de Gênesis, você conhece a história, claro, porque você já ouviu isso muitas vezes, então eu estou adiantando algumas coisas aqui. Na história de Gênesis, primeiro Adão é chamado para cultivar e guardar, e depois Adão recebe uma esposa. Já parou para pensar nisso? Se você não aprender a cultivar primeiro, você não vai aprender a se relacionar depois. Então, essa é a primeira verdade muito importante que eu queria que você colocasse no seu coração. O Éden é o lugar onde Deus nos convidou para sermos seus parceiros na realização da obra que Ele quer fazer. Segundo lugar, deixa eu ver a hora aqui. Segundo lugar, o jardim. Eu falei que eu ia ver a hora, todo mundo viu a hora. O famoso efeito manada, né? Mas a gente, é normal. Quando eu estou ali e alguém está pregando e vê a hora, eu também já vejo a hora imediatamente. Deixa eu ver se esse pastor vai passar. Segundo lugar, o jardim do Éden não é só o lugar do trabalho com Deus. Eu falei do trabalho primeiro porque na ordem do texto tem um problema que Deus vai resolver junto com o ser humano em equipe. Mas antes de ser o lugar do trabalho, o jardim do Éden é o lugar da comunhão. Então ouça bem, antes de você sair para trabalhar, você tem que chegar diante de Deus para se relacionar. A comunhão vem antes. Então, Deus está trabalhando para resolver o problema do verso 5, e aí, como a gente sabe, Ele forma o homem. Olha o versículo 7. Então formou o Senhor Deus ao homem do pó da terra. Ele soprou nas narinas o fôlego de vida, e o homem passou a ser alma vivente. Deixa eu dar os parabéns para você, já se passaram 15 minutos de mensagem e está todo mundo aqui. Ô, glória, hein? Está vendo como é que você consegue? Deus seja louvado. Parabéns. Vamos cultivar essa cultura aqui na nossa igreja. O homem é formado por Deus. Então, o primeiro problema está resolvido. Deus precisava fazer chover, essa é uma parte, mas não adiantava porque o homem precisava ser formado para poder trabalhar na terra. E aí agora o homem é formado por Deus. O primeiro problema lá está resolvido. A palavra formado é muito importante, porque é uma palavra que denota o trabalhar de um oleiro na argila para fazer um vaso. Ele forma o homem. É a obra de um artista. Eu já falei muito sobre isso aqui, então não vou falar muito mais. Mas é a obra de um artista que está moldando uma matéria-prima. Então formar é o mesmo que moldar, que dar forma. E quem dá forma de acordo com um modelo determinado. Você tem um modelo, você pega a matéria-prima e forma ela conforme aquele modelo que você pensou. Assim como um vaso. Então Deus tinha um modelo em mente. Ele planejou o ser humano. Ei, você não é poeira de estrela. Carl Sagan disse, o homem é poeira de estrela. Mas você não é poeira de estrela. Você foi plano de Deus. Eu fui planejado por Deus. A nossa vida não é só um acidente, não é só o resultado de um processo aleatório, sem nenhum tipo de propósito, de milhões e milhões de anos, conforme tentativa e erro e adaptação, que finalmente desembocou em você, que não é nada mais, nada menos do que um amontoado de células, e algumas delas aqui no seu cérebro aqui produzem algumas reações, e você acredita que é um ser humano que pensa por causa disso. Isso é o que o mundo lá fora pensa. Isso não é o que a gente pensa. O que a gente pensa, segundo a palavra de Deus, é: nós não somos acidentes. Nós fomos e agora estamos sendo de novo moldados pelo nosso Criador. De novo, houve uma coisa importante. Da mesma forma como Deus é o agente da criação, você sabe disso. Jesus Cristo é o agente da nova criação. Da mesma forma como em Adão nós somos criaturas, em Cristo nós somos novas criaturas. E como novas criaturas que somos, Deus está nos moldando novamente. Então vem cá. Você precisa ser moldável. Deus está formando aqueles que serão os habitantes da nova criação. Nós somos barro na mão do oleiro.
que está fazendo a gente. Eu não vou entrar muito nesse assunto, o pastor Luciano pregou sobre isso outro dia, vasos de honra. Mas eu queria que você tivesse em mente que tem uma irmãzinha chamada Gabriela, que fala assim, eu nasci assim, eu cresci assim, eu vou ser sempre assim. Você já ouviu a irmã Gabriela? Tem umas irmãs Gabrielas entre nós, às vezes. Eu sou assim mesmo. Então você não é nova criatura. Porque quem é nova criatura está sendo moldado. Desculpa, Gabriela Lopes Soares Silva. Não é dela que eu estou falando, tá? Deixa eu deixar claro aqui. Se você é nova criatura, então Deus, como artista, está moldando você. É claro que esse é um processo que demora, irmãos. É lento. A primeira criação começou com os céus e a terra e terminou com o homem. A nova criação começa com o homem e termina com novos céus e nova terra. Então Deus nos está preparando primeiro para nos colocar lá. Enquanto isso está acontecendo, seja sensível e pronto para ser transformado conforme o trabalhar de Deus. Ninguém está pronto. Não, mas eu tenho mestrado. Parabéns. Mas você não está pronto. Pastor, mas eu sou membro fundador dessa igreja. Glória a Deus, nós somos gratos pela história que você construiu aqui. Mas você não está pronto. Mas eu sou pastor. Pastor está pronto, que a gente é, né? Eu estava esperando vocês falarem amém, pastor, é verdade. Para quem está na transmissão e não entendeu, falaram misericórdia aqui. Cadê a secretária? Anota um nome aqui para exclusão. Ah, estou brincando. Pastores não estão prontos. E esse é o motivo pelo qual todos nós precisamos uns dos outros e todos nós precisamos estar em comunhão com Deus, porque para nos colocar na nova terra, o Senhor está moldando a nossa vida. Vem cá, eu não sei exatamente a circunstância, cada detalhe daquilo que você vivencia hoje. Eu quero que você saiba uma coisa. Se você está nas mãos de Deus, Ele, na sua divina providência, está governando a sua vida. E aquilo que você está passando, talvez seja para o seu aperfeiçoamento. A notícia boa é, quando você for aperfeiçoado conforme o propósito de Deus, talvez a prova passe. E talvez está demorando passar, porque você ainda... Entendeu? Outra coisa. O versículo 7 ainda fala assim, formou o Senhor Deus ao homem, aí agora ele fala qual é a matéria-prima do homem. Do pó da terra. Aí tem uma outra coisa fantástica que vem depois. E soprou nas suas narinas o fôlego de vida. Então atenção, quem é o ser humano? O ser humano é pó da terra e sopro de Deus. Ele é pó e ele é glória. Gente, essa linguagem, ela aparece muito no Antigo Testamento. Esse negócio da gente com pó. Deus levanta o homem do pó. Tem um monte de texto, eu não vou ler aqui porque não vai dar tempo hoje de manhã. Mas o ponto é dizer que esse é o nosso paradoxo. Por um lado, a gente é animal. Os animais também foram feitos do pó da terra. Por outro lado, a gente é divino. Entendo quando estou querendo dizer divino. Tá bom? Vai sair daqui depois, o pastor Carlos falou que nós somos deuses na terra. Não falei nada disso. Nós temos o fôlego divino em nós. Por um lado, você é pó, por outro é glória. Por um lado, você é imanente, por outro é transcendente. E por causa disso, diz a Bíblia, o homem se torna alma vivente. Nefesh, fome, desejo. O ser humano é um desejo vivente. Rapaz, isso aqui é forte, né? O ser humano é um apetite vivente. O que faz com que a vida seja vida? Vida tem apetite. Pode perceber. Todo tipo de vida. O ser humano é fome vivente. E aí? E aí agora nós temos outro problema. O jardim precisava do homem. Mas se o homem é fome vivente, ele precisa do jardim. E Deus vai plantar o jardim para o homem lá. Então, isso é uma coisa muito importante, irmãos. A terra precisa do ser humano e o ser humano precisa da terra. É por isso que a gente cultiva e a gente guarda. Está no versículo 15. Então, eu estou tentando mostrar para você que
Isso é assunto para um outro debate, né? Mas, só mencionando, essa tendência exploratória que o homem tem de usar tudo para o seu próprio benefício é uma fome descontrolada. Ele esquece que se ele destruir a natureza onde ele vive, ele também vai destruir a si próprio. Então a gente tem que ter, ao mesmo tempo, a capacidade de explorar o que Deus deu, mas sem destruir o que Deus deu. De novo, isso serve para tudo na vida. Desfrute, mas não destrua. Bom, o que o jardim representa? Vou falar duas coisas e vou terminar, porque meu tempo já deu. O que o jardim representa? Irmãos, a gente não está acostumado com essa linguagem, porque a gente vive no ano 2024 depois de Cristo. Mas no Antigo Oriente Próximo, jardins estavam ligados com duas coisas: templos e palácios. Portanto, num jardim estavam reis e sacerdotes. O que cada um era? Rei e sacerdote. Bem, no Antigo Oriente Próximo, o jardim era relacionado ao espaço sagrado. Então, quando a gente considera o jardim do Éden no seu contexto antigo, a gente pode estranhar, mas para os primeiros leitores era natural entender que ele é mais um espaço sagrado do que necessariamente um espaço verde. Ele é o centro da ordem. A fertilidade, a organização, essas coisas simbolizavam a ordem, a perfeição de Deus na criação. E o significado dele tem muito a ver com a presença divina. Era um lugar sagrado. Normalmente, jardins eram construídos adjacentes ao espaço sagrado, porque era uma evidência da fertilidade, da beleza, que resultam da presença de Deus. Não era assim só em Israel, era assim para todo lado antigamente. Então, só para você saber, os arqueólogos descobriram um templo próximo de Assur, com muitas fileiras de locais de árvores no pátio. Na frente do templo, no mundo antigo, tinha um grande jardim. No Egito, adivinha de onde que o povo que está lendo isso aqui saiu? Do Egito. No Egito, um bosque divino era muitas vezes associado a um templo. Então, jardins eram considerados lugares sagrados, que estavam ligados a templos. Só que tem uma grande diferença. Nos outros relatos, os jardins forneciam frutos que eram oferecidos aos seus deuses. Então, os sacerdotes cuidavam do jardim e, supostamente, os deuses vinham se deliciar do jardim que eles plantavam. Aqui, Deus planta o jardim e convida o homem para vir, e é Deus quem alimenta o ser humano. Então é uma grande diferença. Naquela época, piscinas artificiais, plantas, árvores exóticas, peixes, aves aquáticas, frutos, eram tudo colhidos para a provisão dos deuses. Só que aqui Deus planta o jardim e oferece seus frutos aos homens. Então a ordem é inversa. Isso aqui mostra para a gente a natureza do nosso Deus. A natureza da nossa religião não é a gente fazendo algo para poder finalmente conseguir a graça de Deus. É a graça de Deus fazendo algo para poder finalmente alcançar a gente. Deus vindo atrás do ser humano. Essa é a lógica do Evangelho. Bem, reis também construíam jardins. Essa história é bem famosa. Você conhece a história de Nabucodonosor? E ele construiu uma das grandes maravilhas do mundo antigo, que eram os chamados jardins suspensos da Babilônia. Já ouviu falar disso? Então, reis construíam jardins dos seus palácios, porque eles impressionavam seus visitantes, recebiam os visitantes lá. Os reis, eles se consideravam como se fossem representantes dos deuses na terra. Então era natural que eles fizessem isso. Mas o ponto que serve para nós é o seguinte: o jardim é um lugar sagrado, ele é um templo e ele também é a morada de um rei, ou seja, ele é um palácio. E o homem foi chamado para morar ali. Isso mostra, irmãos, o propósito de Deus para nós na criação. Ter comunhão com Deus, o adorando no seu templo e governando a criação em parceria com ele no seu palácio. Adão era um príncipe de Deus. Ele era um corregente de Deus na criação. E se a gente não tivesse caído em pecado, nós moraríamos nos palácios celestiais. Mas como Jesus Cristo nos salvou, então a gente ainda vai morar. Isso aqui não foi totalmente perdido, não. Essa é a nossa bendita esperança. Bem, acabou meu tempo. Então eu vou terminar. Que versículo que eu parei? Versículo 8. Vou terminar dizendo: Deus colocou o homem no jardim. Isso significa que Deus colocou o homem num templo
e num palácio. Isso significa que o propósito de Deus para a gente é viver uma vida de adoração e é viver governando com Ele. Gente, você já viu que a Bíblia fala assim, no Apocalipse, que nós reinaremos com Cristo? Você nunca viu isso lá? Você já viu, né? Não é uma coisa nova. É aquilo que Deus intentou desde o começo, mas que por causa do pecado a gente perdeu. Quando a gente tentou ser rei da própria vida, a gente se tornou escravo do pecado. Mas Jesus coloca a gente de novo no nosso devido lugar. Então, meus irmãos, essa é uma mensagem para que você saiba que enquanto você está aqui e no seu futuro, esse é o propósito de Deus para você. Que você o adore e que na presença dele, você junto com ele, cuide daquilo que ele fez, governe sobre aquilo que ele fez, sirva aquilo que ele fez e desfrute, claro, das bênçãos que são consequentes disso. Na presença de Deus tem fertilidade, tem beleza, tem ordem, tem luz e tem vida. Esse era o Éden. Que pena que a gente perdeu esse lugar. Mas o novo Adão, que é Jesus, já entrou nesse lugar de novo. E a Bíblia diz que aqueles que estão em Jesus vão entrar também. Então creia em Jesus, tenha essa bendita esperança e desfrute daquilo que Deus preparou para você.